Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós falaremos sobre o absolutismo monárquico. Nesse sentido, a aula de hoje é uma continuação da aula anterior, da de formação dos estados modernos, no qual nós vimos o processo de formação dos estados português, espanhol, inglês e francês. Então, nessa aula em específico, nós iremos tratar a continuação da centralização de poder nesses 4 estados e depois, no final, nós iremos tratar resumidamente sobre alguns outros casos também. Então, o absolutismo monárquico, ele era a forma de governo comum aos estados modernos que se formaram, Então, estados que eram centralizados e que tinham o rei como soberano, o rei como principal liderança que exercia os poderes do Estado, sem uma divisão de poderes. Ele atribuía cargos aos ministros, que geralmente eram da nobreza, de uma forma geral, mas, em geral, ele que era o centralizador de poder. Então, o absolutismo ele vai ser a continuidade do processo de formação do Estado moderno, que vai levar à máxima centralização do poder real. Então, nós vamos ter o monarca sendo definitivamente um soberano e não mais um suzerano, como ele era no feudalismo, em que ele era um nobre como tantos outros nobres, que os outros nobres apenas tinham uma relação de dependência e vassalagem com relação ao rei, que era mais simbólica do que prática, de certa forma. Então agora o rei ele passa a concentrar cada vez mais poderes até ele ter plenos poderes dentro do seu território, Então a coroa ela passa a decidir diversas questões, sejam políticas, econômicas, jurídicas ou militares de forma absoluta e suplantava também o poder da igreja, Nesse sentido, o absolutismo monárquico ele também marca o enfraquecimento do poder supranacional da Igreja Católica, pois agora a Igreja Católica ela vai ter que se submeter ao rei, nos determinados estados. Embora a igreja ainda mantenha seus estados, os estados pontifícios na Itália ainda tenham uma forte influência ideológica, mesmo nesses estados modernos que estão se formando, o poder político da igreja se reduz drasticamente, pois o clero ele deverá se submeter ao rei nos estados absolutistas. Nós vamos ter também uma forma de governo hereditária e vitalícia, ou seja, a formação de dinastias, como que já estava ocorrendo no processo de formação dos estados modernos, em que o rei ele ascende ao trono e seus sucessores são seus parentes, preferencialmente seus filhos, e na ausência de filhos, irmãos ou então primos. Então é uma linhagem que passa a governar um determinado país, e vitalícia porque ela dura a vida inteira, até a morte de um determinado rei, E o monarca, ele estava, apesar de ser um rei absolutista, apesar de ele ter plenos poderes, ele não deixava de estar submetido aos valores vinculados à religião, costumes e tradições de cada país. Então, apesar do rei ele ter plenos poderes e teoricamente ele poder fazer as coisas do jeito que ele quisesse, ele não podia atentar contra os costumes ou mesmo contra a religião, pois com isso ele poderia perder apoio da nobreza, que poderia armar uma conspiração para destroná-lo ou até mesmo ter de enfrentar revoltas populares, Então o absolutismo ele é um regime que vai acabar sendo de certa forma de conciliação, Então, por um lado, o clero ele vai aceitar se submeter ao rei em troca de apoio por parte do rei, A nobreza, que era a nobreza feudal guerreira, Agora ela passa a ser a nobreza de corte, Então, como nós vimos já anteriormente, no final da Idade Média muitos nobres ficaram falidos, despossados, entre tantos outros exemplos, principalmente após as cruzadas, a Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas, a peste negra também, Então o rei, para facilitar a sua administração do Estado, ele acaba criando uma chamada nobreza cortesã, que era a nobreza que vivia da
corte, né? Então ela vivia na corte junto com o rei, geralmente cargos políticos, cargos de ministério eram atribuídos a essa nobreza, né? Mas, no entanto, essa nobreza respondia ao rei. Havia também outros dois tipos de nobreza, né? Havia a nobreza proprietária, que era a nobreza que detinha terras e com isso cobrava impostos, ainda impostos feudais, no que diz respeito à terra, né? Dos camponeses, dos dependentes dessas terras. E depois surge também a chamada nobreza togada, né? Que geralmente eram grandes comerciantes que enriqueceram muito e adquiriram títulos de nobreza, compraram títulos de nobreza. Então é uma nobreza mais recente, geralmente um baronato, né? Títulos de barões, que são de baixa nobreza. E também, né, o absolutismo ele recebe apoio da burguesia comercial, que vai se beneficiar do processo de centralização político-administrativa. Como nós vimos na aula anterior, né, isso facilita as transações comerciais dentro do mesmo estado. Além disso, a burguesia ela vai patrocinar o poder real e também a expansão marítima, que estará intimamente vinculada ao absolutismo monárquico, né? Então, nós vamos ter o absolutismo ele se formando principalmente a partir do século XVI, embora tardiamente em outros países, como nós iremos tratar, né? E com esse novo sistema político centralizado nas mãos de um rei, que superava então o poder descentralizado do feudalismo, vários pensadores, eles necessitam atualizar a filosofia política para esse novo sistema de governo que estava se estabelecendo. Nós teremos muitos pensadores no século XVI, XVII, até o começo do século XVIII, que vão reformular as bases políticas da filosofia e da ciência política, né? O absolutismo, como ele será um sistema de certa forma inédito, né? Já que depois de praticamente 700, 800 anos de feudalismo, dependendo da região, né? Um poder descentralizado com um rei que não tinha plenos poderes, exceto em seus domínios, né? Nós vamos agora ter um estado fortemente centralizado, um estado soberano, com fronteiras muito bem delimitadas, um exército regular, né? Assim como uma estrutura administrativa própria, um idioma comum também, né? Então nós teremos várias vertentes teóricas que vão pensar no absolutismo. Nós teremos uma que será mais decorrente do pensamento humanista, que vai tentar pensar o absolutismo de uma forma mais racional, né? Então, entre os grandes representantes que nós temos dessa vertente mais humanista, que vai pensar a filosofia política do absolutismo, nós iremos ter o florentino Nicolau Maquiavel, que vai ser o autor de uma obra chamada O Príncipe, entre tantas outras obras, né? Nicolau Maquiavel também fez obras sobre a história do Império Romano, entre outros exemplos, para inclusive pensar a política, né? O Maquiavel, em O Príncipe, ele defende a centralização do poder político e também que o soberano ele deve fazer o possível para se manter no poder. Sua obra é bastante mal interpretada, né? Inclusive pelos intérpretes de Maquiavel, que acabaram dando uma visão bastante diferente da teoria política de Maquiavel, surgindo inclusive o adjetivo maquiavélico, que é decorrente disso, né? Já que é atribuída uma frase a Maquiavel que, na verdade, ele nunca disse, né? Pelo menos não com essas palavras, que os fins justificam os meios, né? No sentido de que o que importa para um príncipe ou para um monarca é se manter no poder, não importa o que ele tenha que fazer, mesmo que ele tenha que ser cruel para tanto, né? No entanto, se observar a obra O Príncipe, Maquiavel é um pouco mais complexo quando ele trata do poder político, né? Na verdade, ele acaba defendendo que os governos, né, os príncipes, reis, eles devem ter em vista a virtude e a fortuna. A virtude é a capacidade de governar, né? Então, as qualidades de um bom governante. E a fortuna é os bons momentos, né? Então, na verdade, ele defende que um bom governante ele deve aproveitar os bons momentos para fazer um sábio governo, para que quando esses bons momentos acabassem, né, ele não enfrentasse crises, né? Já um governante que vivesse apenas dos bons momentos, seu governo, a qualidade de seu governo iria se encerrar junto com esses bons momentos, né? E, no entanto, Maquiavel ele defende que o príncipe ele deve tomar medidas para beneficiar a população. No entanto, se ele for incapaz de fazer isso e a população se rebelar,
como a intenção dele é se manter no poder, ele deve sufocar as revoltas, deve executar os revoltosos, né? Daí, inclusive, que teria vindo essa frase, os fins justificam os meios, que na verdade não é bem explícita no texto de Maquiavel, né? Nós vamos ter também outro representante dessa ala mais humanista, o Thomas Hobbes, que é um dos fundadores do contratualismo filosófico. E o que é o contratualismo? A ideia da sociedade como um grande contrato social, ou seja, a sociedade ela é um conjunto de pessoas, um conjunto de indivíduos que necessitam viver em comunhão, né? E para isso elas abrem mão de alguns direitos para poder compartilhar a sociedade. No entanto, Thomas Hobbes, ele vai defender, né, que o ser humano ele é mau e violento no estado natural, né? Então, nesse sentido, ele fala que o ser humano é mau por natureza e que, inclusive, né, sem um poder administrativo, o ser humano vive a situação de guerra de todos contra todos, né? Então, nesse aspecto, ele até é caracterizado na sua frase, né, no livro Leviatã, o homem é o lobo do homem, no sentido de que o ser humano é o inimigo de si, né? No entanto, o ser humano ele necessita da sociedade, pois sem a sociedade ele não pode prosperar, ele não pode desenvolver ciência, divisão do trabalho, artes, entre outros exemplos, e ficaria mais ou menos como os outros animais, né? Apenas sobrevivendo, vamos dizer assim, né? Vivendo da caça e da coleta. Então, né, o Hobbes ele acaba trabalhando nessa dualidade do ser humano, de ter ao mesmo tempo que lidar com um ser que é mau e inimigo de si, mas que necessita viver em sociedade para prosperar. Nesse sentido, ele defende um Estado fortemente centralizado com um rei absolutista, né? O Hobbes ele era defensor do absolutismo, que fosse capaz de reunir e colocar ordem nessa sociedade de seres humanos que são naturalmente maus, né? Inclusive, para viver em sociedade, os seres humanos eles deveriam abrir mão de seu direito natural de violência e apenas o Estado seria o responsável pelo uso da violência com o intuito de manter a ordem, né? Então, tanto Maquiavel quanto Hobbes, eles vão fazer uma defesa do absolutismo no sentido mais humanista, no sentido também, né, de defender o Estado como uma forma de coesão, como uma forma de garantir a ordem e a sociedade, usando inclusive de recursos violentos, se assim for necessário. Já por outro lado, né, nós vamos ter também uma teoria mais vinculada ao pensamento medieval, né, que será a teoria da origem divina, que será muito popular na França, né? Entre os representantes, nós teremos o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, né? O Jean Bodin, em A República, ele defendia, né, que o rei ele era escolhido por Deus, né? Então, ele era defensor da monarquia, pois assim como há um Deus no céu, deve haver um rei para cada país. E o rei seria representante da vontade de Deus, porém, ele não poderia romper as leis fundamentais, né? Então, de certa forma, o rei ele teria um poder legitimado pela religião, ele seria porta-voz de Deus, no entanto, ele deveria governar segundo a moral cristã, né? Enquanto Jacques Bossuet, em Política segundo as Sagradas Escrituras, ele também justifica que o rei ele é um representante de Deus na terra e por conta disso nenhum mortal deve questionar as decisões do rei, né? Então, nesse sentido, questionar as decisões do rei não só seria um crime político, como também seria um crime religioso de blasfêmia, pois questionar o rei seria questionar a Deus, né? No entanto, o Bossuet ele afirma, né, que apesar de nenhum mortal poder julgar o rei, o Deus coloca o rei como um representante de grande responsabilidade, né? Então o rei ele deve ser virtuoso, ele deve fazer um bom governo, pois depois da sua morte ele terá que prestar conta com Deus, né? Que colocou ele numa situação de grande responsabilidade sendo o seu representante. Então mesmo aqueles que defendiam a origem divina do poder real, eles não acreditavam que o rei podia fazer o que bem entendesse, né? Os mortais, os seres humanos não poderiam criticar as decisões do rei. No entanto, por ser um representante de Deus, o rei ele deveria fazer um bom governo, pois ele teria que prestar conta com Deus após a sua morte, né? Então, né, nós temos então o desenvolvimento de uma nova filosofia política com
o absolutismo monárquico. Indo agora para os estudos de caso, né, como eu falei anteriormente, essa aula vai acabar sendo uma continuidade da aula anterior, né? Então, na aula anterior, nós vimos o processo de formação dos estados modernos em Portugal, Espanha, Inglaterra e França, né? Nessa aula, nós iremos ver o processo de centralização política e do absolutismo nesses 4 países, sendo que depois nós iremos tratar de outros casos também. Então, começando com Portugal, né? Portugal não só foi o primeiro estado moderno, como também foi o primeiro estado absolutista, com poder fortemente centralizado, né? Então, na verdade, o absolutismo português ele já vai ter início após a Revolução de Aves, de 1383 a 1385, né? Em que nós vamos ter, né, Dom João de Aves, que acaba derrotando os castelhanos e parte da nobreza portuguesa e assim se consolidando como o rei no trono português, mantendo inclusive a independência de Portugal. Dom João de Aves, ou Dom João I, né, agora coroado rei, ele vai conciliar diversos interesses clericais da burguesia e da nobreza portuguesa que o apoiou. Com isso, ele vai acabar exercendo plenos poderes, né? Então, nós podemos datar o absolutismo português na época de Dom João de Aves. E também, né, a dinastia de Aves, que será a Era de Ouro, vamos dizer assim, de Portugal, né, que vai também coincidir com o apogeu do absolutismo português, irá então ser a grande responsável também pela navegação, né, pelas expansões marítimas, né, já em 1415 com a tomada de Ceuta no Marrocos e depois com o surgimento das rotas comerciais para a Ásia a partir da África e o estabelecimento da colônia na América, no que será o Brasil, né, com principalmente Dom Manuel, né, que vai ser o grande financiador, né, dessas expedições marítimas, né. No entanto, o período da dinastia de Aves, né, e dessa Era de Ouro portuguesa, ela tem relativamente uma curta duração, pois ela vai se estender até 1580, né, com Dom Sebastião. Dom Sebastião era um príncipe cristão, né, o herdeiro da coroa portuguesa no caso. Ele acabou tendo a ideia, vamos dizer dessa forma, de continuar a Guerra de Reconquista, né? Para ele, a Guerra de Reconquista não poderia se limitar apenas à Península Ibérica. Então ele lança uma expedição em direção ao Marrocos, que era muçulmano, né? Na Batalha de Alcácer Quibir. No entanto, o exército de português é violentamente derrotado nessa batalha e o rei desaparece, né? Ou, provavelmente ele foi morto, né, durante a batalha, mas justamente o fato dele ter desaparecido e o corpo nunca ter sido encontrado, inclusive levou a um mito português que até hoje inclusive existe, né, que é o sebastianismo, a ideia de que Dom Sebastião teria subido aos céus e que retornaria para levar Portugal aos velhos tempos de glória, né? No entanto, na prática, né, se for pegar historicamente, após a morte de Dom Sebastião, Portugal ele acabou entrando numa crise sucessória, né? E com isso, Filipe II de Espanha acabou incorporando Portugal e suas colônias aos seus domínios, na chamada União Ibérica, né? Em que, no caso, a coroa espanhola passa a comandar Portugal e suas colônias, né? E inclusive Portugal então passa para o domínio dos Habsburgos espanhóis, né? Então Portugal vai passar praticamente 60 anos sob domínio espanhol, da dinastia dos Habsburgos, né? Filipe II, inclusive, ele respeitava bastante a autonomia portuguesa, né? Ele manteve mais ou menos a nobreza portuguesa no controle, o idioma, assim como os costumes, entre outras coisas, até a administração das colônias ele deixou para os próprios portugueses. No entanto, seus sucessores já vão tentar limitar a autonomia de Portugal, o que vai levar a uma série de revoltas por parte dos portugueses, que vão culminar com a chamada Restauração ou Revolução de Bragança, de 1640, no qual João de Bragança ele restaura a independência de Portugal com a dinastia de Bragança, também de caráter absolutista. A dinastia de Bragança vai acabar reinando durante todo o resto da monarquia portuguesa, né, que vai se estender até o começo do século XX, em 1910, né, com a proclamação da República Portuguesa.
né? No entanto, o Portugal vai se tornar um país muito mais enfraquecido, né, depois desse período da União Ibérica. E com isso, Portugal vai acabar ficando para trás com relação aos ingleses e holandeses na expansão marítima e vai contrair uma grande dívida com os ingleses também, né? Então, durante o período da dinastia de Bragança, vai haver um grande foco, principalmente na colonização do Brasil, sobretudo depois da perda de várias colônias para os holandeses na Ásia. No entanto, também é nesse período que Napoleão invade Portugal em 1807 e com isso Dom João VI, né, e a corte portuguesa se estabelecem no Rio de Janeiro, né, na colônia do Brasil, e ficam lá até 1820, né? O Brasil ele passa a ser a sede do Império Português durante esse período, né? No entanto, mesmo depois da expulsão de Napoleão, né, a família real permanece no Brasil e isso leva então a uma revolução em Portugal que acaba intimando o rei Dom João VI a voltar para Portugal e assinar uma constituição. Então, com isso, né, em 1820 nós temos o fim do absolutismo português, né, com a criação da monarquia constitucional, né? No entanto, posteriormente, né, um dos filhos de Dom João VI, Dom Miguel, ele vai tentar restaurar o absolutismo em Portugal. No entanto, o seu irmão Dom Pedro IV, que também era imperador do Brasil, né, no caso Dom Pedro I, vai acabar se unindo aos liberais em Portugal e irá derrotar Dom Miguel, né? E depois, como ele perde muito a popularidade no Brasil por conta do autoritarismo que ele exercia no Brasil, em 1831 ele renuncia à coroa brasileira e passa a ser o rei de Portugal, né, sendo Dom Pedro IV, né, no qual ele acaba respeitando a Constituição, mantendo a monarquia constitucional até a proclamação da República no início do século XX. Então essa que é a história do absolutismo português, que tem a sua fase mais áurea durante a dinastia de Aves, depois passa para o domínio espanhol, depois restaura-se com a era da dinastia de Bragança, que já vive o enfraquecimento do Império Português até a criação da monarquia constitucional. Já Espanha, né? Espanha também vivenciará o absolutismo logo após a sua unificação, né? Então, logo após a queda de Granada em 1492 e a derrota da última cidade muçulmana na Espanha, nós temos a consolidação do absolutismo espanhol, né, com os reis católicos. A Espanha ela passa a ser governada pela dinastia dos Habsburgos, que era a mesma que governava a Áustria e também o Sacro Império Romano-Germânico, né? E nós vamos ter no caso Carlos V, né, do Sacro Império, ou Carlos I de Espanha, né, e depois Felipe II, né, da dinastia dos Habsburgos, que vão fazer da Espanha, né, no século XVI o século de ouro, né, o século de ouro espanhol, né, com o grande apogeu militar, político e econômico da Espanha. Na Espanha, inclusive, ela passará a ser conhecido como um império onde o sol nunca se põe, já que, sobretudo após a unificação com Portugal, nós vamos ter, né, um império em praticamente todos os continentes conhecidos, né? Então, em 1530, nós vamos ter uma grande exploração de metais preciosos na América, fazendo com que a Espanha se tornasse a maior potência marítima na época de Carlos V, né, que herdou a partir da política de casamento do Habsburgo várias regiões na Europa e também a Espanha, assim como as colônias também na África, na Ásia e na América, né? Então daí nós vamos ter Carlos V, que vai ser governante de Espanha no começo do século XVI, né, que vivenciará inclusive a conquista espanhola do Império Azteca e do Império Inca, assim como também o domínio da Áustria e dos Países Baixos, além do sul da Itália, né? Inclusive esse grande expansionismo espanhol, vamos dizer assim, vai levar a Espanha a travar conflitos com várias outras grandes potências. Depois da morte de Carlos V, a dinastia Habsburgo ela se divide, né? Por um lado nós vamos ter o Felipe II, que vai formar o ramo de Espanha, que vai herdar a Espanha, assim como também os Países Baixos e o sul da Itália, e o ramo da Áustria, né, com Fernando I, que vai acabar ficando com o Sacro Império Romano-Germânico, com a Áustria e com a Hungria também, né? Então, com isso, nós
temos a cisão da dinastia Habsburgo. No entanto, ainda assim a Espanha ela se mantém forte, e também durante o governo de Filipe II, né, o reinado dele que vai até 1598, ele anexa Portugal às suas colônias. A Espanha ela forma um estado fortemente centralizado, no entanto ela tem um grande apoio com relação à Igreja Católica, inclusive com a Inquisição fortíssima na Espanha, que atuava inclusive em outros países, a chamada Inquisição Espanhola, que era bastante militarizada, né, e que acabava servindo aos interesses da Igreja Católica também, né? No entanto, apesar do governo de Filipe II vivenciar a Era de Ouro da Espanha, ele vai se envolver em uma série de conflitos que serão desastrosos para a Espanha, como a Guerra de Independência dos Países Baixos, né, justamente por conta da repressão religiosa a judeus, luteranos e principalmente calvinistas nos Países Baixos, né, no qual inclusive o príncipe de Orange, Guilherme de Orange-Nassau, ele acaba liderando a Revolução dos Países Baixos contra a Espanha, né, gerando uma guerra de 80 anos, né, que vai ter início em 1568, e a proclamação da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, né, que vai ser reconhecida independente na Paz de Westfália em 1648, que inclusive vai ter reflexos no Brasil, né, com a invasão dos holandeses ao Brasil, já que Portugal e de tabela o Brasil estavam sob domínio espanhol nesse período, né? Também, né, vai haver uma tentativa de interferência na coroa inglesa, que será desastrosa para Felipe II, né? Pois Felipe II ele teria se casado com a rainha Maria Tudor, ou Mary Tudor, né, que acabou morrendo em 1558, né? Inclusive que foi a grande responsável pelo massacre de protestantes na Inglaterra, né? Ela teria tentado restaurar o catolicismo na Inglaterra, num país que já uma boa parte já havia se convertido ao anglicanismo ou calvinismo, e que acabou lhe valendo o apelido de Blood Mary, né, ou Maria Sangrenta. Com a sua morte, então, sem deixar herdeiros, a coroa inglesa passa para Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Felipe II ele considerou ilegítimo a chegada de Elizabeth I ao trono, e com isso ele lança então uma invasão para a Inglaterra, inclusive com apoio da Igreja Católica, já que Elizabeth I deu continuidade à reforma anglicana na Inglaterra, né? Então Filipe II ele vai montar uma grande esquadra que será chamada Invencível Armada, que vai então invadir a Inglaterra. No entanto, a pequena frota inglesa, ela estrategicamente consegue vencer a Invencível Armada espanhola, né? Então, libertando a Inglaterra de qualquer influência espanhola a partir de então. Depois de Filipe II, o Império Espanhol ele começa a ruir, né? Com a derrota da Espanha na Guerra dos 30 Anos, com a perda dos Países Baixos e depois com a derrota para a Inglaterra, a Espanha ela já começa a ficar como uma potência em segundo plano, né? Comparado com França, Países Baixos e Inglaterra, e com isso também ela acaba dependendo bastante das suas colônias, principalmente, né? Então, né, nós vamos ter a continuidade ainda do absolutismo espanhol, mas uma Espanha muito mais enfraquecida a partir desse momento, né, que vai ter um grande foco principalmente na América e na exploração de metais preciosos no continente americano. No entanto, os Habsburgos eles vão se manter no poder até 1700, né? No entanto, nós vamos ter um grande problema na Espanha nessa época, né? Pois os Habsburgos eles tinham muitas vezes o hábito de fazer casamento entre parentes, né? Entre parentes relativamente de certa proximidade, primos, né, primos de segundo grau, entre outros exemplos, né. Isso vai acarretar num grande problema, né, que vai ser no nascimento do rei espanhol Carlos o Enfeitiçado, né, que teve esse nome porque por conta desse cruzamento dentro da própria família, né, ele vai adquirir uma série de doenças genéticas, né, inclusive hemofilia, que é aquela no qual o sangue ele é impedido de coagular, né, assim como outras
doenças genéticas, vai ser estéril também, e ele vai morrer relativamente jovem, né, e não vai deixar herdeiros. Isso vai abrir um vácuo no poder na Espanha, que vai levar à chamada Guerra de Sucessão Espanhola, né? A Guerra de Sucessão Espanhola, ela vai ocorrer, né, vai ser uma grande disputa internacional pelo trono espanhol. Os Habsburgos, austríacos e alemães vão tentar reaver a coroa espanhola, né, já que eles seriam os parentes mais próximos da antiga coroa espanhola, da dinastia Habsburga espanhola, né? Por outro lado, nós vamos ter uma coalizão que acaba então vencendo essa guerra, né, que vai de 1701 a 1714, né? E com isso então é assinado o chamado Tratado de Utrecht, no qual o nobre Filipe de Anjou é reconhecido rei da Espanha, dando início à dinastia de Bourbon na Espanha, né? Então, a Espanha, a partir da Guerra de Sucessão Espanhola, né, de 1714, nós temos a ascensão da dinastia dos Bourbon, que era a mesma dinastia que governava na França também, e que é aqui até hoje, inclusive, reina na Espanha, né? Então, ainda vai haver uma continuidade do absolutismo espanhol, dessa vez com os Bourbon. No entanto, a invasão napoleônica na Espanha no começo do século XIX vai afetar fortemente o poder do rei, e quando os Bourbons eles retomam o poder na Espanha, né, contra os Bonaparte, vai haver uma série de revoluções liberais que vão transformar a Espanha numa monarquia constitucional, como ela é até hoje. Já no caso inglês, né, como eu falei anteriormente, o poder do rei ele era bastante limitado por conta da Magna Carta e do parlamento, né? Com o fim da dinastia Plantageneta, logo após a Guerra dos 100 Anos, né, em 1455, duas casas herdeiras dos Plantagenetas, os Lancaster, que eram representados pela Rosa Vermelha, e os York, que representavam a Rosa Branca, travam uma guerra civil de 30 anos conhecida como Guerra das Duas Rosas. No entanto, essa guerra ela vai acabar sendo muito longa, e o parlamento e as elites inglesas, que estavam cansados desse conflito, e esse conflito interno impediu inclusive a Inglaterra de se desenvolver e até de se expandir maritimamente, enquanto outros países já haviam se iniciado, o parlamento e as elites inglesas colocam então um herdeiro em comum à casa dos York e do Lancaster no trono inglês, né? Com isso é coroado o rei Henrique VII da dinastia Tudor, que manteve a centralização política com o apoio do parlamento, que apesar de ser um órgão importante na Inglaterra, acabou não interferindo muito na política, pois o parlamento era receoso de um novo conflito começar, né? Mas, no entanto, o apogeu do absolutismo inglês ocorrerá com o filho de Henrique VII, o Henrique VIII, que vai ser o grande responsável pela chamada Reforma Anglicana, né? No qual ele vai acabar expulsando o clero católico da Inglaterra e vai fundar uma igreja própria, a Igreja Anglicana, no qual o rei da Inglaterra é o chefe da igreja. Ele fez isso mais para diminuir a influência do clero na Inglaterra, né, do clero católico na Inglaterra. No entanto, o grande estopim foi a negação do pedido de divórcio do seu casamento com Catarina de Aragão, já que ele não era apaixonado por Catarina de Aragão, já que foi um casamento arranjado, né, de aliança, e era apaixonado por Ana Bolena, que era uma dama de corte de Catarina de Aragão. Como Catarina de Aragão era uma princesa espanhola, e como nós vimos, a Igreja Católica tinha uma forte aliança com a Espanha, ela negou o pedido de divórcio, né? No entanto, isso acabou sendo estopim para Henrique VIII criar a Reforma Anglicana e o ato de supremacia, né, que acabou estabelecendo o rei chefe da igreja na Inglaterra, né? Depois de Henrique VIII, quem acaba assumindo a coroa é Eduardo VI, que acabou continuando o processo de difusão do protestantismo na Inglaterra. Porém, a sua morte prematura levou a sua meia-irmã Maria Tudor ao trono, né, que tentou restabelecer o catolicismo e iniciou uma violenta perseguição aos protestantes, perdendo apoio popular. Com sua morte, então, o parlamento acaba colocando Elizabeth I, que foi a filha de Henrique VIII com Ana Bolena, como rainha da
da Inglaterra, né? Elizabeth I, ela promoveu definitivamente a separação entre a Igreja Católica e Anglicana, incentivou o desenvolvimento comercial e das manufaturas têxteis, inclusive na época dela, nós temos a potencialização dos cercamentos das terras comunais que já haviam começado com Ricardo Coração de Leão, assim como o desenvolvimento da frota naval que vence a invencível armada espanhola, né? Henrique VIII mesmo, ele tinha confiscado os bens do clero para financiar os primeiros passos da expansão marítima inglesa. No entanto, é com Elizabeth I que nós vamos ter um maior desenvolvimento da expansão marítima inglesa, sobretudo com a colonização da Virgínia na América do Norte, né? Também, né, como a Inglaterra ainda era um império em formação, né, a Elizabeth I, ela acabou incentivando a pirataria, né, os chamados corsários, que eram piratas contratados pela coroa para atacar os navios espanhóis, né? Já que ainda a Inglaterra não tinha condições de enfrentar os espanhóis pelos mares e de competir com a colonização espanhola, os ingleses fizeram bastante uso dos corsários para, inclusive, saquear, né, os metais preciosos dos territórios espanhóis, né? Elizabeth I, ela morre sem deixar herdeiros e com isso, né, a coroa inglesa passa para a dinastia Stuart, de origem escocesa. No caso, com Henrique VIII e Elizabeth I, o parlamento ele não deixou de existir e ainda era um órgão importante na Inglaterra. No entanto, esses dois reis são representantes do absolutismo inglês, pois eles não só conciliaram o interesse, como eles conseguiram submeter a nobreza e o clero, agora anglicano, né, para, inclusive, manter uma coesão na Inglaterra, né? Como eles conciliaram o interesse e o parlamento, por outro lado, não estava interessado numa guerra civil, eles acabaram governando de certa forma com plenos poderes, né? Já a dinastia Stuart, que vai suceder os Tudor, né? Eles vão tentar fazer um governo absolutista, mas não irão conseguir conciliar os diversos interesses, né? O que irá levar à chamada Revolução Inglesa, que vai marcar o fim do absolutismo inglês, que teve uma curta duração comparado com outros países. E no caso francês, né, nós vamos ter o absolutismo francês, que é bastante característico, chamado inclusive de Ancien Regime ou Antigo Regime, no qual nós temos o rei absolutista, mas a preservação da antiga sociedade de privilégios feudais, né? O clero, que é a primeira ordem, a nobreza, que é a segunda ordem, e o terceiro estado, que não possuía privilégios, né? Então, embora haja uma grande centralização de poder na França, né, nós ainda vamos ter a continuação da estrutura feudal na França até o século XVIII. Então, o absolutismo francês, ele vai ter como início com Francisco I, né, que foi inclusive um dos críticos do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, né? O monarca ele governava em conjunto com uma assembleia chamada Estados Gerais, né, que eram representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado. Então, o rei ele tinha que convocar esses Estados Gerais constantemente. Francisco I eliminou essa obrigatoriedade, né? Então, os Estados Gerais só eram convocados como assim o rei o quisesse, né? E com isso, então, começou a governar segundo os seus interesses. No entanto, né, a dinastia de Valois, né, que era a dinastia que venceu a Guerra dos 100 Anos, e a dinastia de Francisco I também, ela vai vivenciar, na segunda metade do século XVI, uma dificuldade de centralização política por conta das guerras de religião na França entre católicos e calvinistas, que na França eram chamados de huguenotes, né, que vai, inclusive, levar ao massacre da Noite de São Bartolomeu em 1572, na qual católicos assassinam protestantes com conivência da coroa francesa. Daí nós vamos ter também uma crise sucessória, uma disputa sucessória que ocorrerá de 1586 a 1587, que serão a chamada Guerra dos Três Henriques, né, no qual nós vamos ter três nobres chamados Henriques que vão disputar a coroa francesa: o Henrique III de Valois, que de certa forma era o legítimo herdeiro ao trono, o Henrique de Guise, que tinha forte apoio da Igreja Católica, e o Henrique de Navarra-Bourbon, que era protestante. Henrique de Navarra-Bourbon, ele vence o conflito contra os outros dois Henriques e assume a coroa como Henrique IV, né? No entanto, ele se converte ao catolicismo para poder assumir a coroa francesa, porém, ele instaura em 1598 o Édito de Nantes, que assegurava a liberdade de culto para os protestantes e seguidores de outras religiões
religiões cristãs, né, interrompendo então os conflitos religiosos e permitindo a centralização política da França. No entanto, ele acaba sendo assassinado por um fanático católico, Ravaillac, né, e com isso então, né, depois nós vamos ter um período de regência, né, com o apoio de ministros como o cardeal de Richelieu, né, o cardeal de Richelieu, ele acaba sendo ministro durante o governo de Luís XIII, ele passa a ter muita influência também, né? Então, já com o Henrique de Navarra Bourbon, a França ela começa a dar os primeiros passos da expansão marítima, mas é potencializado durante o governo de Luís XIII e do cardeal de Richelieu. Então, o cardeal de Richelieu, ele limita a participação política e militar dos huguenotes, mas manteve o Edito de Nantes e a liberdade religiosa. Submeteu a nobreza aos interesses reais e também envolveu a França na Guerra dos 30 Anos, ao lado dos protestantes, embora a França fosse governada por católicos, né? E com isso também ampliou o império colonial na França. Em 1642, daí quem assume o ministério na França é o Mazarino, que continua a reforma centralizadora do cardeal de Richelieu, né? Depois, então, nós vamos ter em 1643 Luís XIV, que vai chegar ao poder na França, e ele que será o grande responsável pela consolidação do absolutismo francês. Baseando-se muito na teoria da origem divina de Jean Bodin Jacques Bossuet, ele vai eliminar a influência de ministros como Mazarino e vai, inclusive, né, estabelecer, eu teria pronunciado a famosa frase, né, L'État c'est moi, que é o Estado sou eu, no qual ele é a personificação do próprio Estado francês. Ele acabou tendo como ministro da Finança o Colbert, que foi o grande responsável idealizador do chamado mercantilismo, que nós já iremos ver, né, e com isso ele acaba submetendo o clero e a igreja ao seu controle, né, instituindo o absolutismo francês de fato, né? Tanto que ele era conhecido inclusive como Rei Sol, né? Porque ele era o grande centro da corte e o centro da França. Além disso também, ele vai ser o grande responsável pela revogação do Edito de Nantes e a expulsão dos protestantes da França, né? Seu filho Luís XV vai envolver a França em uma série de conflitos que vão acabar desgastando a economia francesa local, né? Como o caso da Guerra de Sucessão Austríaca, por exemplo, e Luís XVI vai acabar pegando a França em grande crise econômica, vai apoiar inclusive o processo de independência dos Estados Unidos contra os ingleses, o que vai endividar ainda mais a França, né? E durante o período dele em que a crise social será muito grande, nós teremos a Revolução Francesa em 1789, que irá marcar o fim do absolutismo francês, né? Paralelamente ao absolutismo, nós temos o grande sistema político e econômico que era correlato ao absolutismo monárquico, que foi o mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas que vigorou em vários países europeus durante a época das grandes navegações, né? Principalmente do século XVI ao XVIII. E o mercantilismo ele se focava nos seguintes princípios: o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos dentro de um determinado país, né, dentro de um determinado império, o superávit comercial, que buscava exportar mais e importar menos, o protecionismo, que era basicamente encarecer, né, encher de tributos produtos estrangeiros para que a população consuma produtos nacionais, o monopólio, que é o pleno controle do Estado sobre a economia, o estímulo à economia nacional, né, incentivando a economia interna, e o colonialismo, o pacto colonial, né, o estabelecimento de colônias, né, da conquista das fontes de metais preciosos e de matéria-prima, e o pacto colonial, no qual a colônia podia apenas comercializar com a metrópole e com ninguém mais. Então, o mercantilismo ele é um sistema econômico baseado principalmente na atividade comercial, né? No entanto, ele é caracterizado com grande controle estatal da economia, né? Além desses casos que nós vimos, né, é válido ressaltar alguns casos mais esporádicos e até tardios de absolutismo que nós encontramos no resto da Europa, né? Então, para citar alguns exemplos, no caso da Rússia, por exemplo, a Rússia, ela até o século XVI, ela era praticamente feudal, né, com uma série de nobres, né, chamados muitas vezes de boiardos, que governavam suas terras
praticamente de forma independente. No entanto, com a ascensão de Moscou na vitória contra os mongóis no século XVI, a chamada Horda Dourada, que foi inclusive um dos estados sucessores dos mongóis, né, nós vamos ter a ascensão de Moscou como um principado muito importante entre as cidades russas e que vai se consolidar com a ascensão de Ivan IV, conhecido também como Ivan o Terrível, ao poder em Moscou, que vai ser o grande responsável pela formação do czarado da Rússia, né? Ivan IV o Terrível, ele vai acabar estabelecendo uma forte centralização político-administrativa na Rússia, perseguindo opositores, assim como também diminuindo o poder da nobreza boiarda. Ele também vai ser patrocinador das artes e no governo dele ele teria inclusive ordenado a construção da famosa Catedral de São Basílio, né? Acredita-se até que ele teria ordenado que o arquiteto que fez a catedral tivesse sido cegado para que ele não fizesse uma obra tão bela para qualquer outro país. No entanto, após a morte de Ivan o Terrível, nós vamos ter uma crise sucessória, inclusive com a chegada de vários príncipes que se diziam o filho perdido de Ivan o Terrível, né, o príncipe Dmitri, né, que vai levar ao chamado Era ou Tempo dos Problemas na Rússia, no qual a Rússia ela vai ficar praticamente sem imperador, né, ou vai ter uma grande rotatividade de reis, né, e também a Rússia ela será constantemente atacada, principalmente pelos cossacos da região do Volga e da Polônia e Lituânia, que vai chegar inclusive perto de tomar Moscou, né? Depois que a situação se estabiliza na Rússia, nós temos a origem do absolutismo russo de fato com Pedro I o Grande, que vai governar no começo do século XVIII a Rússia, né? E que vai ser o formador do Império Russo em 1721, né? Uma centralização política definitiva na Rússia e também, né, vai ser o grande responsável pela modernização e pela ocidentalização da Rússia. Também ele vai ser responsável por várias vitórias contra a Suécia na Grande Guerra do Norte, né, e na Batalha de Poltava em 1709 e a expansão da Rússia, inclusive na região da Sibéria, né, na guerra contra os tártaros, né? Depois de Pedro Grande, outro representante do absolutismo russo será Catarina II a Grande, que também irá modernizar a Rússia e irá abolir a servidão, além de fazer uma reforma política, administrativa e educacional na Rússia, né? O absolutismo russo ele vai durar até o começo do século XX. A Revolução de 1905 instala a monarquia constitucional e as revoluções de 1917 instalam daí o governo socialista. Na Áustria, nós vamos ter também um absolutismo bastante complexo, né? O grande predomínio da Casa dos Habsburgos, que governava com bastante poder na região da Áustria. No entanto, entre alguns representantes que nós vamos ter, principalmente do absolutismo austríaco, nós vamos ter como exemplos, né, Carlos V mesmo, né, do Sacro Império Romano Germânico, que também foi rei de Espanha e consegue diminuir o poder da nobreza. No entanto, com a Guerra dos 30 Anos, no Sacro Império Romano Germânico, o poder imperial vai se reduzir bastante. No entanto, na Áustria, ele será bastante fortalecido com a chegada de Maria Teresa, filha de Carlos VI, ao trono. No caso, boa parte da nobreza austríaca, assim como outros estados, não irão reconhecer o trono de Maria Teresa na Áustria, por conta que na Áustria predominava a chamada Lei Sálica, que impedia a sucessão feminina. Então, né, a Prússia, a Baviera e a França vão rejeitar a chegada de Maria Teresa ao trono, dando início à chamada Guerra de Sucessão Austríaca, né, que vai ocorrer de 1740 a 1748, né? A Guerra de Sucessão Austríaca será um combate internacional, né? No entanto, apesar, né, do longo conflito, inclusive com a Prússia conquistando várias terras no Sacro Império Romano Germânico, principalmente a região da Silésia, né? A Maria Teresa se mantém no trono e ela faz uma série de reformas, né? Inclusive, ela acaba reorganizando o exército austríaco, ela fortalece a posição internacional da Áustria,
Áustria, assim como também patrocina as artes e a educação também, né, então fazendo dela uma déspota esclarecida, né, um rei que governava segundo a razão, que é depois potencializado com José ou Joseph II. O absolutismo na Áustria vai durar também até o começo do século XX, né, sendo que no final do século XIX haverá uma união da coroa austríaca e húngara formando o Império Austro-Húngaro. No caso da Prússia, né, que vai ser um dos estados que vai dar origem à Alemanha, nós vamos ter, né, a Prússia era um ducado dentro do Sacro Império Romano Germânico, né, que teria sido formado pela Ordem Teutônica na Idade Média. No entanto, o duque Frederico I, que era eleitor de Brandemburgo, né, ele acabou sendo o primeiro rei da Prússia, né? Então ele que se coroou o primeiro rei da Prússia e com isso ele centraliza bastante o poder na Prússia. No entanto, quem acaba consolidando o absolutismo na Prússia é o Frederico II, que vai empreender grandes campanhas militares contra outras potências, né? Ele vai participar da Guerra de Sucessão Austríaca, expandindo o domínio da Prússia, e depois da Guerra dos 7 Anos, né, que vai ser um conflito internacional que irá ocorrer de 1756 a 1763, no qual nós vamos ter uma aliança da Prússia com relação aos ingleses contra a França, a Áustria e o Sacro Império Romano Germânico e a Rússia também, no qual Frederico o Grande ele consegue expandir militarmente a influência da Prússia também. Ele vai se aproximar muito de filósofos, principalmente o filósofo francês Voltaire, sendo também um dos chamados déspotas esclarecidos. E por fim, no caso da Suécia, a Suécia também vivenciará um forte absolutismo nesse período, né? Nós vamos ter, principalmente com o reinado de Gustavo Adolfo, que vai ser o fundador do Império Sueco em 1611, né? Inclusive colocando a Suécia na Guerra dos 30 Anos e fazendo a Suécia uma grande potência, né, até a sua morte na Batalha de Lutzen, né? A Suécia ela vai ter um grande domínio no Báltico e também na região da Europa Central, né? Nós vamos ter um grande predomínio da Suécia. E depois, né, o processo de centralização política que existia que Gustavo Adolfo teria começado, ele vai se potencializar principalmente com Carlos XI. Então Carlos XI será o grande responsável pela continuação da expansão e também da centralização política na Suécia, que desde a Idade Média, né, o rei nunca teve muito poder na Suécia, porque havia uma organização, né, uma instituição chamada de Råd, né, que era tipo um parlamento na Suécia. Isso desde a era viking, na verdade, já existia. Então o rei, ele também nunca conseguiu concentrar muito poder na Suécia. No entanto, Gustavo Adolfo, ele conseguiu submeter a nobreza, o clero, né, também com a reforma luterana, assim como o Råd, e seus sucessores continuam esse projeto, né, principalmente Carlos XI, que inclusive vai suplantar, né, a defasagem militar sueca. Como a Suécia tinha uma população menor do que outras potências, ele acaba instituindo um exército muito bem treinado, que eram os caroleanos, né, que eram soldados do rei Carlos XI, né, do final do século XVII, começo do século XVIII, que apesar de ser um exército pequeno, era muito bem treinado e preparado para ação rápida, infringindo inclusive grandes derrotas para outras potências. Depois de Carlos XI, quem acaba governando a Suécia é o Carlos XII, que vai coincidir, né, seu reinado vai coincidir com a chamada Grande Guerra do Norte, que vai ocorrer de 1700 a 1721, né, no qual nós vamos ter o expansionismo sueco com relação à Rússia e com relação também à Polônia, Lituânia, né, no qual, embora Carlos XII iniciasse uma campanha vitoriosa, né, expandindo o domínio sueco, posteriormente ele vai acabar recebendo severas derrotas, principalmente após a chamada Batalha de Poltava, no que seria a atual Ucrânia em 1709, no qual o exército sueco ele acaba batendo em retirada e o poder militar sueco se enfraquece, né? Carlos XII ele vai participar de uma intervenção na Noruega em 1718, no qual ele acaba sendo assassinado por uma bala na cabeça. Até hoje não se sabe quem foi o autor do disparo. Sua morte, então, levou a uma verdadeira crise sucessória na Suécia, no qual o Råd, né, o parlamento sueco, passa a governar na chamada Era da Liberdade, né, findando-se, então,
o absolutismo sueco, né? Então a gente tem alguns casos de absolutismo mais tardio, né? O caso da Áustria e da Rússia, o absolutismo ele se consolida posteriormente aos outros 4 estados modernos, mas vai durar até o começo do século XX. A Prússia vai ter o apogeu do absolutismo com Frederico I e Frederico II. Os sucessores ainda manterão o absolutismo até a formação do Império Alemão, né? E também nós vamos ter, né, o caso da Suécia, que vai ter uma breve experiência absolutista, principalmente com Gustavo Adolfo, né, que vai ser o apogeu, a era de ouro sueca, vamos dizer assim, e que vai ser potencializado depois por Carlos XI e que com Carlos XII irá se encerrar, né? Então, no momento é isso, uma boa tarde para todos.